Olá, pessoal. Vamos começar a nossa videoaula sobre a contabilização dos eventos no setor público, né? Da mesma forma que na disciplina de contabilidade geral, a gente faz os lançamentos dos registros contábeis, no setor público é feito da mesma forma, né? A diferença é que como a gente já teve a disciplina de contabilidade geral, em que a gente viu já como é que se faz o lançamento, como é que se debita, como é que se acredita, agora nós trabalhamos mais no entendimento do que são os eventos que ocorrem no setor público, para então a gente fazer algumas contabilizações aqui. Nós não vamos entrar em profundidade na parte de contabilização, porque o principal é vocês terem entendido lá na contabilidade geral como é que se contabiliza, e aqui é uma questão de adaptação para o setor público, né? E essa adaptação ela está mais no sentido de saber que a gente tem lançamentos de ordem de natureza orçamentária, patrimonial e de controle. Então, a gente vai fazer alguns exemplos, a gente vai fazer algumas atividades avaliadas em cima disso, mas para que se possa fazer bem esses registros, o importante é ter entendido aquilo que a gente trabalhou nas aulas anteriores, né? Sobre a receita e a despesa e sobre a variação aumentativa e diminutiva, se a gente não tiver um entendimento claro sobre receita orçamentária, despesa orçamentária, variação aumentativa e diminutiva, nós vamos ter facilidade aqui para fazer esses registros, pois eles são consequência dessas informações, né? Junto com aquilo que a gente viu no vídeo anterior sobre o plano de contas, né, aplicado ao setor público. Isso nos permite que a gente faça, então, a escrituração, os lançamentos contábeis aplicados ao setor público, da mesma forma que a gente faz no setor privado, mas adaptado a essa questão das naturezas de informação, que faz com que a gente tenha que ampliar, né, e muitas vezes fazer mais de um lançamento para um mesmo fato. Bom, então, o objetivo então da contabilização da receita e depois da despesa pública, né, é identificar os efeitos que essas informações trazem tanto para a natureza orçamentária quanto para a natureza patrimonial. Importante ressaltar que nós vamos focar nesses dois tipos de natureza, tá? Ou seja, nos fatos, efetivamente. Os atos que ficam na questão do controle, nós não vamos enfatizar muito essa discussão, porque é um tipo de registro que é feito quase que automaticamente dentro do sistema da contabilidade, a partir de contratos e de situações particulares que envolvem esses registros. De forma geral, o principal é a gente saber contabilizar a natureza da informação orçamentária e a natureza da informação patrimonial. Então, vamos começar pela receita, né, para a gente ver, então, o impacto que tem o lançamento da receita. Bom, nós vamos seguir a mesma estrutura que a gente viu lá na aula da semana passada, de como é que são as etapas que envolvem a receita e a despesa orçamentária, e os impactos que ela causa no foco orçamentário e no foco patrimonial, porque a receita e a despesa orçamentária, elas, apesar de terem esse título de orçamentárias, elas, quando se convertem realmente em fatos, eles também geram a informação patrimonial. Então, nós temos que ter os dois aspectos sendo tratados quando a gente está lançando e registrando de acordo com aquelas etapas, né? Então, lembrando, né, a receita pública, ela tem a etapa da previsão, do lançamento e do recolhimento. Então, nós vamos fazer os lançamentos dessas etapas. Então, o primeiro é o estágio da previsão orçamentária, né, que é a etapa em que se registra aquilo que foi previsto no orçamento em relação a determinado tributo. Claro que aqui, se a gente fosse contabilizar o ente público todo, nós teríamos que lançar a previsão de todas as receitas. Nós vamos usar como exemplo aqui o orçamento inicial, como se a gente estivesse na contabilidade do governo do estado, né, da receita pública de ICMS. Tá? Então, nós vamos fazer um lançamento em que, da natureza orçamentária, nós vamos debitar a receita tributária, previsão da receita. Então, se vocês olharem no plano de contas que a gente mostrou na aula, no vídeo anterior, vocês vão ver que tem ali a classe 5, né? E lá na classe 5 tem o 52111, que é a receita tributária, que é a previsão da receita. E do outro lado, na classe 6 tem o 62111, que é a receita a realizar. Então, o que nós estamos falando para vocês aqui?
nós temos, nós vamos no início do ano, o ente público ele faz o seu orçamento, né, a lei orçamentária anual, e lá vai ter a previsão de quanto vai se arrecadar de receita para cada tipo de receita. Nós estamos vendo aqui o exemplo de como seria o lançamento da receita do ICMS. Então, a gente coloca a débito a previsão e a crédito a receita a realizar, para que à medida que essa receita seja realizada, a gente vai baixando dessa conta de receita a realizar. Tá? Então, essa é a primeiro lançamento, que é o estágio da previsão. O estágio, a etapa do lançamento, é o segundo momento. Nessa etapa do lançamento, nós vamos registrar a informação somente no sistema patrimonial, né? Vejam que interessante, né? O primeiro lançamento era só no sistema orçamentário, porque a gente estava vendo, apurando o que o orçamento estava prevendo, mas isso não impactava em nada no patrimônio do ente público. Já esse segundo lançamento, ele é o segundo registro, né? É o do lançamento da receita. E o lançamento da receita, ela acontece pelo regime de competência, mas é aquele momento em que o ente público cobra, né, digamos assim, do cidadão o recolhimento do imposto. E quando ele cobra, ele, ele gera um fato gerador, né, que vai fazer com que o ente público receba futuramente esse valor, mas ainda não recebeu nada, ele só cobrou, né? Ele só chegou e disse, olha, apuramos lá o seu ICMS, você tem o ICMS X para pagar. Então, quando se faz o registro do lançamento, depois a gente vai ter que receber esse valor do ICMS. Mas como a gente não recebeu ainda, no orçamentário não impacta em nada. Então, nós vamos ter um registro somente na natureza patrimonial, em que a gente vai debitar classe 1, que é ativo circulante, e creditar classe 4, né, que é a variação patrimonial aumentativa, né, como se a gente dissesse assim, eu estou lançando a receita da atividade do ente público, né, ou seja, eu passo a ter um direito a receber e tem uma variação, meu patrimônio líquido vai aumentar com esse valor desse imposto a receber. Terceira etapa, né, é a arrecadação, né? A arrecadação é aquele momento em que efetivamente o dinheiro entra no cofre público, né? Então, nós temos a natureza orçamentária, em que a gente vai debitar a receita a realizar e creditar a conta receita realizada lá no orçamentário. Ou seja, eu estou informando que do valor lá de 50 mil, por exemplo, que eu tinha de receita a realizar, foi realizado 3 mil. Ou seja, dos 50 mil que eu esperava receber durante esse período, eu recebi 3 mil. Então, eu vou lançar ali a receita a realizar, a receita realizada. Aí, essa conta 621211 passa a registrar todos os valores que foram recebidos efetivamente, arrecadados, né, efetivamente durante esse período. Enquanto isso, lá na conta patrimonial, a gente recebe o dinheiro no caixa, ou seja, o direito que eu tinha, o crédito que eu tinha recebido do ativo circulante, ele vira caixa e entra efetivamente para o ente público, né? Então, nós fizemos a etapa da previsão, a etapa da, da lançamento e a etapa de arrecadação. Na verdade, essa etapa aqui de arrecadação e recolhimento, ela, contabilmente, ela é em conjunto, né? Porque no momento em que o valor ele é recolhido, né? Eu faço o registro orçamentário e no momento em que ele é arrecadado, ele faz o registro orçamentário, e no momento em que ele é recolhido, eu faço o registro patrimonial, ou seja, eu coloco na conta única do ente público, no caixa, o equivalente caixa, né, que é o que a gente chama. Na verdade, hoje em dia, o caixa, equivalente caixa não fica no caixa, né, fica no banco, mas é a ideia da conta única do ente público, que recebe, então, o valor que a gente tem direito, né, como ente público, em cima do ICMS apurado pela empresa. No caso de uma operação com receita de capital, ou seja, uma operação de crédito, né, em algum momento eu falei para vocês que quando a gente obtém empréstimo como ente público, a gente gera uma receita de capital, né? O lançamento contábil no orçamentário é semelhante àquele que a gente fez para o ICMS, né?
receita a realizar, a receita realizada, né, o mesmo lançamento que a gente fez anteriormente, só que identificando que aquela ali é uma receita tributária de CMS, essa aqui é uma receita de capital de operação de crédito, né? No patrimonial entra no caixa o valor relativo ao empréstimo recebido mesmo, né? Os encargos, eles vão ficar numa conta de encargos, né? Apropriar, que vai ser debitada, e o crédito vai ser no empréstimo, então, a pagar lá no passivo, nesse caso de longo prazo, no passivo não circulante. Da mesma forma, a despesa também tem as suas etapas, né? Os seus estágios, as suas etapas, né? Então, a primeira etapa é a previsão inicial, né? Então, a previsão inicial é aquela fixada no orçamento, segue a mesma lógica da receita, só que aí usando as contas relacionadas a despesas, né? E nesse caso específico, a despesas correntes. Então, debita o crédito inicial. Vocês veem que eu botei o nome da conta e coloquei ali o grupo junto do lado porque a conta ela vai repetindo o nome, né? Só vai trocando o código, o nome é sempre igual. Só que cada uma é para uma finalidade. Então, crédito inicial é aquilo previsto no orçamento, né? Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu debitei no crédito inicial e creditei em crédito disponível. Estou dizendo que tenho 50 mil reais, por exemplo, né? Considerando o que a gente sugeriu lá na receita, de despesas para serem realizadas durante esse período. Então, quando eu faço esse lançamento, eu estou dizendo o crédito disponível para utilização durante o ano é 50 mil reais de despesa. Então, é a fixação da despesa que é feita somente no sistema orçamentário, na natureza orçamentária. O segundo lançamento é o do empenho, né? O empenho é aquele que eu falei para vocês que é como se fosse uma reserva, né? Então, o que eu estou dizendo? Eu tinha um crédito disponível, que foi creditado lá no lançamento anterior, agora eu vou debitar ele, ou seja, eu estou chegando lá e estou dizendo assim, olha, desse valor X que tinha ali para ser utilizado, esses 50 mil que eu falei no início como exemplo, eu vou usar 2 mil para pagar uma despesa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou debitar o crédito disponível e vou creditar o crédito empenhado, esse valor dos 2 mil, para que eu possa, então, saber que lá naquela conta, na 62213, ou seja, crédito disponível, eu tinha 50 mil de crédito e agora eu tenho 2 de débito, ou seja, eu ainda tenho 48 mil para ser utilizado de despesas, né? Por isso que eu disse para vocês que é uma reserva da dotação orçamentária, ou seja, é uma reserva de parte do valor que eu faço para comprometer uma obrigação. Então, o empenho tem essa finalidade, né, de reservar uma parte do valor para ser utilizado na sequência no pagamento de uma despesa que já é certa aí para a empresa pública. A etapa da liquidação, né, é a etapa em que a gente vai, então, reconhecer efetivamente a dívida com o fornecedor, né? Então, como eu falei para vocês, o empenho a gente se propõe a pagar, ou seja, a gente reserva um dinheiro para ser utilizado posteriormente. Já na liquidação, eu ainda não vou pagar, porque eu tenho um prazo, por exemplo, para pagar, mas há o reconhecimento, é aquela hora em que a gente vai lá e verifica, olha, eu pedi para o fornecedor fazer, entregar um produto tal, ele entregou. Eu pedi para o fornecedor X prestar um serviço e ele prestou, né? Então é o momento em que a gente confirma isso mediante um documento que comprove isso. Pode ser uma nota fiscal, pode ser uma entrega de uma obra, uma coisa desse tipo que vai comprovar realmente o momento em que aquilo que tinha sido proposto foi feito. Então aí nós vamos creditar, debitar a conta de crédito empenhado e creditar a conta de crédito liquidado, né? Todas elas têm o mesmo nome, só vai mudando o código, né? Mas se vocês olharem lá no elenco, vocês vão ver que tem, no plano de contas, tem lá os créditos empenhados e os créditos liquidados. Ou seja, o crédito empenhado, ele da mesma forma que eu tenho um acompanhamento da previsão orçamentária que foi sendo realizado, ou seja, aquilo que estava disponível, que está sendo utilizado, eu vou ter também uma conta de crédito empenhado, porque de tudo que é empenhado, nem tudo é realmente liquidado no mesmo período, como a gente viu lá quando a gente falou dos restos a pagar. Então, a gente vai debitar o crédito empenhado e vai creditar
o crédito liquidado, ou seja, cumprimos todas as etapas. Só que na liquidação ainda tem a parte patrimonial, porque quando eu liquido, eu gera para nós, né, o fato gerador, né, que a gente falou, que é o compromisso da dívida, né? E esse compromisso da dívida vem por uma nota fiscal, né, um documento que a gente vai reconhecer essa dívida. Então, nós vamos debitar na conta da classe 3, lembram, classe 3, variação patrimonial diminutiva, e vamos creditar na classe 2, fornecedores, ativo, passivo circulante. Então, aí eu reconheci, em termos patrimoniais, aquela obrigação. Então, eu tinha reconhecido ela em termos orçamentários, e agora eu reconheci em termos patrimoniais também essa despesa pública. Bom, a última fase é a fase do pagamento, então nós vamos ter o débito em outras despesas correntes, né? Crédito liquidado para crédito pago, ou seja, é a última etapa, né, desse processo todo. Esse crédito pago é aquilo que vai ficar no final para a gente poder comparar quanto daquilo que tinha sido previsto no ano foi ao final do ano pago efetivamente. Com o saldo dessa conta, a gente vai ter essa informação. Então, isso serve para registrar pagamento efetivo que a gente faz ao fornecedor. Então, a gente reconheceu a obrigação e agora a gente foi lá e pagou. Junto com isso, a gente paga mesmo, paga em termos patrimoniais, né? Porque a gente reconheceu em termos orçamentários, mas tem que reconhecer em termos patrimoniais. Ou seja, eu vou lá, vou tirar o dinheiro do caixa, vou pagar o fornecedor. Caixa, o equivalente caixa, eu já disse para vocês que equivale à conta de banco, que também é um equivalente caixa, quando é aquela conta que tem liquidez imediata, tá? Então, pagamos o fornecedor, debitamos o fornecedor, creditamos caixa, um lançamento de natureza patrimonial. Então, assim, a gente encerra o pagamento também da despesa, né? Como lembrança, né, a gente falou sobre os restos a pagar, né? Então, se alguns desses estágios, né, quando a gente estiver fazendo o registro, a gente constatar que ficou créditos empenhados, que não foram pagos, créditos que não foram liquidados, ou créditos que foram liquidados que não foram pagos, aquelas contas que a gente usou ali no orçamentário, elas vão nos indicar quais são os valores que nós temos para lançar como restos a pagar. Então, quando a gente faz esse lançamento, o crédito disponível para o crédito empenhado para o crédito liquidado, do crédito liquidado para o crédito pago, o que vai ficando de saldo nessas contas é aquilo que foi empenhado, mas não foi liquidado, ou aquilo que foi liquidado, que não foi pago. E esses valores que forem empenhados, mas que não foram liquidados ou pagos durante o período, eles vão virar resto a pagar. A gente não vai fazer todos os lançamentos para não ficar um conjunto muito grande de lançamentos. Mas só para vocês terem uma noção do como se faz o lançamento no sistema orçamentário e no sistema patrimonial de forma conjunta, né, no ente público, tá? Tanto na receita como na despesa pública. O grande movimento que acontece no ente público é os movimentos de receita e despesa, por isso que a gente ressaltou esses itens, mas, como eu falei para vocês, tem muitos outros lançamentos de natureza patrimonial, temos esses lançamentos de controle, tem lançamentos de restos, tem lançamentos de créditos adicionais, tem lançamentos de dívida ativa, e aí vai ter uma infinidade de outros registros e formas de registro de todos os tipos de receita, de todo que é tipo de despesa. Mas a nossa disciplina não é curta, né? Não tem tempo para a gente trabalhar todos esses exercícios, todos esses lançamentos. Nós vamos fazer alguns agora nas atividades avaliadas. Depois, então, nós partimos já para as demonstrações contábeis para entender as demonstrações que podem ser utilizadas pelo setor público. Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.